Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é 5 de maio de 2024, domingo. Quero lembrar novamente aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estão aí com problemas de inundações. Nossa solidariedade a todos. E se você puder ajudar, procure aí os meios pelas redes sociais, como se ajudar, como pode ajudar. Se você puder, ajude, ore pelo menos, tá certo? Amém? Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estamos vendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O nosso capítulo é o 4. Estamos iniciando o capítulo 4 hoje, o versículo 1, 2 e 3. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém. A carta do apóstolo Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo vai nos tratar das condições doutrinárias. Do capítulo 4 ao capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer como é que nós devemos aplicar essa doutrina, praticá-la, vivê-la. Amém? Vamos aqui, o capítulo começa falando dessa unidade da fé. Então vamos ver aqui e que a palavra de Deus nos abençoe. Efésios 4:1 diz, começa assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Paulo, ele inicia a segunda parte da sua carta, que é a parte que vamos colocar a doutrina em prática, fazendo esse pedido aos irmãos, aos que creem, aos que são da fé em Cristo, para que tenha assim essa condição de entender essa necessidade de vivermos a realidade do Evangelho, tá certo? Paulo se coloca aqui novamente como prisioneiro do Senhor, preso por causa de Cristo. Isso é muito interessante o crente lembrar disso. Paulo não está preso porque cometeu algum crime. Não, Paulo está preso porque pregou o Evangelho. Então ele diz prisioneiro. Ele diz rogo-vos. Ele começa alertando para essa condição, para uma condição muito pessoal. Eu, prisioneiro do Senhor. Amém? Então Paulo começa fazendo esse apelo por nós. E aí ele vai continuar concluindo no versículo 1 a seguinte situação: que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Vocação é o crente convertido, você foi vocacionado para ser filho de Deus por essa fé. Aí tem as vocações pastorais, né, os ministérios que vêm aí, profetas, essas coisas, evangelistas, então, os ministérios. Mas assim, eu estou falando para você que é a igreja de Cristo, que crê em Cristo. Paulo está dizendo assim, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Você foi chamado para ser filho de Deus por essa fé. Amém? Porque ninguém nasce filho de Deus. Nós nascemos criatura de Deus. Nos tornamos filhos pela fé. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Capítulo 1 começa falando de Jesus, tá certo? O verbo da vida. Ele diz que esses que creram foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Paulo vai escrever que nós andemos assim, essa vocação, lembrar que nós somos vocacionados para ser filhos, deve andar de modo digno, tá certo? Assim, andeis de modo digno. O cristão convertido, ele agora, ele sabe dessa condição, a sua vida mudou, amém? Mudou mesmo. Se antes você era aí ligado totalmente ao pecado, fazia o que dava vontade, agora não, você vai fazer o que está na vontade de Deus, tá certo? Andei de modo digno, assim, isso é uma característica própria de Cristo. Cristo andou na terra e não pecou. Os assecras aí que negam Cristo, que diz que ele fez isso, fez aquilo, estão querendo assim, diminuir a pessoa de Cristo como Deus, tá certo? Mas o cristão deve pensar dessa forma, tá certo? Pensar assim, eu era de um jeito, agora eu me converti, eu sou de outro. Não vou andar mentindo, enganando os outros, adulterando.
né, enchendo a cara de cachaça, usando drogas, sei lá, tantas coisas aí que você possa imaginar, tá certo? Então, andei de modo digno, o cristão convertido, ele vai saber que agora a sua vida mudou, ele tem uma responsabilidade, porque ele é filho de Deus. E aí tem responsabilidade com Deus, precisa andar de modo digno e ser uma nova vida em Cristo. Amém? E ele vai dizer assim no versículo 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo chama atenção para um aspecto muito interessante. Ele começa aqui mostrando algumas características que precisam estar presentes na vida de um genuíno crente, crente em Jesus. Amém? Ele vai falar humildade, mansidão, longanimidade e esse suportando uns aos outros. Ele vai dizer que é em amor, tá certo? Humildade, ela é uma atitude mental, assim, da sua mente. Você está lá mentalizado que jamais você vai se deixar levar pelo orgulho ou pela arrogância. Ah, sou filho de Deus. Não, sou filho de Deus, graças a Deus, com humildade mesmo. Humildade de verdade, tá certo? Assim, então, humildade é essa atitude mental que você jamais vai ser conduzido pela arrogância, pelo orgulho, pela prepotência e tal. E mansidão é essa característica dos que são pacíficos mesmo. Mansidão. Busca passividade, busca ser pacífico, evita o mal, evita a briga, evita a contenda. Se você está criando contenda aí na sua congregação, você está errado, tá certo? Se eu fizer isso, eu estaria errado. E quando eu fizer, tá certo? O que eu posso fazer? Não devo é fazer. Então, humildade é essa capacidade de não ser levado pela arrogância, cheio de arrogância, de prepotência aí, não. É humilde, de verdade, tá certo? E manso, aquele que busca passividade, tá? É ser pacífico, busca que as coisas sejam pacificadas. E com longanimidade, essa característica é uma característica natural mesmo de Deus. Todas elas são natural de Deus. Humildade, mansidão, isso é de Deus. Deus é manso e humilde, tá certo? Longanimidade é a característica daquele que é tardio em irar-se. Amém? Provérbios 103, 8 diz assim: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Tá certo? O Senhor é bondoso, compassivo, é tardio em irar-se. Não confunda que ele não se ira, tá certo? Agora, ele é tardio em irar-se. O que é isso? É ser longânimo, ser paciente, ser compassivo contigo, que está aí pecando loucamente, degeneradamente, desenfreadamente. Deus tem sido longânimo contigo, tem sido paciente contigo. Às vezes a gente pensa assim, o crente morreu e o injusto aí, imundo, pecador, nem morreu. É porque Deus continua paciente contigo. O crente, quando morre, isso é vitória. É o começo da eternidade. Aliás, o começo da eternidade é quando nasce. É com Deus ou sem Deus, tá certo? Mas assim, a longanimidade de Deus é contigo aí que está pecando ainda. Ele foi paciente comigo 34 anos, me revelou a sua graça. Pode me chamar, Senhor. Estou tranquilo nos teus braços. A longanimidade de Deus, assim, é essa característica de Deus que é tardio em irar-se, tá certo? Tiago, irmão de Jesus, recomendou uma coisa, porque Tiago era muito zangado com Jesus, tá certo? Ele só vivia reclamando de Jesus, antes de se converter. Aí Tiago, ele escreveu no seu livro, capítulo 1, versículo 19 e 20, Tiago escreveu assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Deus é justo. Mas a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, isso é característica de crente, tá certo? Porque Deus, ele é tardio em irar-se, o cristão precisa ter isso em mente, a bondade, humildade, tá certo? E o versículo 2 vai continuar dizendo assim: suportando-vos uns aos outros em amor. Olha, irmãos, nós somos chatos mesmo, tá certo? Nós somos inconvenientes às vezes. Você precisa saber disso, você que é muito crente aí, tá certo? Você é chato, eu também sou. Aí Paulo vai olhar assim, olha, suportando uns aos outros. É suportar mesmo. Você não pode mandar, você que é pastor, você não pode mandar o irmão embora aí da igreja que você é pastor só porque ele lhe fez raiva, não. Você tem que suportar, ele é seu irmão, ele crê em Cristo. Se ele crê de verdade, e você também, tá certo? E aí Paulo vai dizer que é em amor. Isso é o amor de Deus, o amor de Deus arraigado no coração do crente por essa fé. Entender o amor de Deus, que é o amor, a revelação de Cristo, esse amor que Deus amou de uma forma incondicional, tá certo?
Então, esse amor no coração do crente, isso gera essa característica de suportar. Você não pode aí, não gostei desse irmão, vou mandar ele embora, vou tirar ele daqui, ele não vai mais ficar aqui não. Isso não é coisa de líder, de crente não, tá certo? A gente tem que suportar uns aos outros e em amor. E é no amor de Deus. Só no amor de Deus revelado em Cristo pelo Espírito de Deus no coração do crente, tá certo? O versículo 3 de Efésios 4 diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que coisa linda, né? Ainda diz que é esforçando-se, esforçando-vos, a todos nós, né? Diz que é diligentemente, isso é com cuidado, com atenção. Sim, como é que Cristo faria nessa situação, né? Será que ele dava umas porradas, puxava as orelhas, mandava embora? Ou será que ele acolhia, né? Então, assim, esforçando-vos diligentemente, preservar a unidade do Espírito. O Espírito Santo é único, tá certo? E o Espírito Santo não é de divisão, não é de confusão, não é de contenda. Se você está fazendo tudo isso, é o seu espírito, é a sua carne, não o Espírito Santo de Deus que habita no crente, tá certo? Porque há esse esforço, mas não é esforço, eu vou me esforçar, não. É perceber essa graça e buscar essa diligência. Ou seja, perceber quando você não está sendo tão diligente, não tá preservando essa unidade, você está quebrando a unidade. Você falou mal do seu irmão, você quebrou a unidade, ele é seu irmão, tá certo? Se ele está errado, corrija ele, ensine a ele, tá certo? Então, é essa unidade do Espírito, e ele diz que é no vínculo da paz, tá certo? Então, Paulo ele tem essa compreensão de que o Espírito Santo é um só, ele é único, o Espírito Santo é um só. O que está em mim está em você, que é mais crente do que eu, tá certo? Não tem mais crente não, irmão, a fé é uma só. Tem chamados específicos para fazer algumas coisas, mas crente é um só, filho de Deus é um só. Portanto, esforçar diligentemente, ter esse cuidado para preservar esse vínculo, esse vínculo da unidade do Espírito, porque o Espírito Santo é um só. Se você está brigando com seu irmão, um ou outro está com um espírito diferente aí, tá certo? Um dos dois tem alguma coisa errada, pense nisso, tá bom? E aí você precisa ser instrumento da paz, da reconciliação, porque ele diz no vínculo da paz. Então você precisa perceber isso e você precisa ser esse vínculo, esse instrumento de reconciliação da paz entre os que são da fé. Amém? Às vezes eu vejo, oh Jesus, eu vejo irmãos falando do outro, pastores falando do outro, né? Esse aí, um dos dois está com um espírito diferente, tá certo? Porque o Espírito Santo, ele nos convida ao vínculo da paz, buscar a paz, ser instrumento dessa reconciliação entre os que pertencem a Cristo, os que pertencem a Cristo por essa fé. Isso é a prioridade, porque Paulo vai explicar lá em Romanos que nós devemos viver em paz com todas as pessoas. Então, a paz deve ser buscada com todos. Mas assim, em primeiro lugar, irmão, se você não está em paz com você, nem com seu irmão, como é que você vai estar em paz com o mundo? Não vai estar. Então, deixe essas coisas acontecerem em você. Aqui nós começamos, Paulo começa a mostrar aqui algumas características que precisam fazer parte da vida de um crente, tá certo? Humildade, mansidão, longanimidade, ter esse amor de Deus para com o outro, tá certo? Viver essas verdades, não irás tão rapidamente, tá certo? Suportar mesmo por causa do amor de Deus que está em você e no outro. E aí é uma diligência para que se preserve essa unidade do Espírito e gere esse vínculo da paz, sermos instrumentos dessa paz de Deus aos outros. Amém? É uma breve reflexão. Hoje nós temos culto aqui às 18 horas, então o nosso culto está iniciando às 18 horas, Rua Guarani 1938. Se você quiser vir aqui, nós vamos adorar a Cristo. Amém? Deus te abençoe, tenha um bom domingo e o Senhor seja contigo. A bandeira do Brasil é linda, né? Glória a Deus.